Olá, boa tarde. Oi, eu sou a Érica e eu vou apresentar hoje o que é o Design Sprint. Para a gente falar sobre o Design Sprint, é bem interessante a gente saber como surge uma ideia. Então, quando você tem uma ideia, você investe tempo, dinheiro, todos os seus recursos para construir em cima dessa ideia, né? Até o seu lançamento, que leva em torno de um ano. Isso é um padrão no mercado. Porém, chegaram as startups. E as startups chegaram com um movimento um pouco diferente, onde ela tem uma ideia e, através dessa ideia, ela pode construir um mínimo produto viável, conhecido também como MVP, e aí, com isso, ela leva para o mercado e já tem dados do mercado, para entender se realmente é o público certo, né, o público-alvo certo, se o mercado está pronto para essa ideia. Porém, para ela também construir esse MVP, leva um tempo até chegar ao lançamento. E essa construção desse MVP pode chegar a um ano ou mais. Muito bem. Porém, quando ela lança essa ideia, ela tem um lançamento baseado num palpite, numa informação inicial, num pensamento inicial. Quando chega no lançamento, o que acontece? Chega a dura realidade. Ela lança isso no mercado e descobre que não era o público-alvo que ela estava pensando, não era o que o cliente gostaria naquele momento, então não resolve algumas dores. E o que acontece? Ela volta novamente para o ciclo, para novamente desenvolver essa ideia até o seu lançamento. Perfeito. É nesse momento que chega o Design Sprint. O Design Sprint, ele entende todo esse ciclo. Quando você tem uma ideia, você investe seu tempo, sua energia, seu dinheiro, todos os seus recursos para desenvolver essa ideia, lançar no mercado. Só que ele tem uma pequena diferença. Todo esse ciclo, ele acontece em apenas uma semana. Então, você conhece a dura realidade, você conhece realmente o mercado que você está levando essa ideia, conhece e entende se o cliente quer realmente essa solução que você está levando em apenas uma semana. Porque a gente tem uma simulação desse ciclo. E essa uma semana se divide em 5 etapas. O Design Sprint ele foi lançado pelo Jake Knapp dentro do Google, quando ele trabalhava no Google, e foi aplicado em mais de 150 ideias diferentes e em projetos super diferentes. Tanto projetos internos dentro do Google, como em empresas tradicionais, como o The New York Times, a Savioc, startups como Uber, Slack, empresas também super inovadoras como a própria Lego. Então, essa metodologia já está super testada e validada por mais de 150 instituições diferentes. Isso tudo começou em 2012, então não é tão recente assim. Porém, ela transformou realmente o mercado, porque ela consegue validar uma ideia, e essa ideia pode ser um produto, um processo, um serviço, e consegue fazer essa validação antes mesmo de fazer todo aquele investimento de um ano. A metodologia tem essas 5 etapas, né? A primeira etapa é você entender sobre o que você está trabalhando nessa ideia, então entender um pouquinho melhor o mercado, o público-alvo, e numa equipe extremamente multidisciplinar, né? Então ele é ideal para projetos colaborativos, trabalhando muito a produtividade e a criatividade. E aí, depois que você entende e alinha as informações com toda a sua equipe, você aí sim tem um processo de brainstorming estruturado, onde em vez de apenas falar as ideias são esboçadas, a gente desenha as ideias. Até a gente pergunta, né? Você quer desenhar a sua ideia? Então, isso realmente é o que a gente trabalha com um esboço de ideias. Então, toda a equipe esboça as ideias individualmente, depois a equipe faz uma análise das ideias, um formato diferente de análise dessas ideias, que é uma análise positiva, apenas dos pontos positivos com relação às ideias, né? O que a pessoa não gostou da ideia, ela nem gasta energia com isso, apenas os pontos legais dessa ideia. E a partir daí consegue decidir o que vai ser prototipado, faz a prototipagem, e aí vem a fase mais importante, que é o teste. Então, é feita uma validação com clientes reais. Mas o que eu vou trazer hoje para vocês é uma experiência internacional com um exemplo super bacana, que é o da Savioc. O que a Savioc faz? A Savioc ela faz robô delivery para hotel. Então, como é que funciona? Vamos dizer que você vai no hotel, né? Você vai lá com sua bagagem e tal, faz o seu check-in. Depois que você faz o seu check-in, você passa pelo hall, pega o elevador, chega até o teu andar, passa pelo corredor e chega até o teu quarto.
Chega no teu quarto, tu abre a tua mala e aí você descobre que você esqueceu tua escova de dente. Por padrão, o que você faz? Pega o telefone e liga para a recepção, né? Pô, vocês têm uma escova de dente e tal. Ele, tá, vou entregar para vocês. Daí depois você desliga o telefone, toca novamente o telefone dizendo que sua entrega está na porta. Você abre a porta e tanã, você encontra esse robozinho que tem mais ou menos uns 80 centímetros e ele abre a tampinha assim e mostra para você o kit, né? O kit de escova de dente, pasta de dente. E aí você pega e aí essa é a entrega. E aí o que acontece realmente, né? O que acontecia antes de rodar um design sprint? Quando acontecia isso de abrir a porta para receber o kit, ele via esse robozinho que parecia uma enceradeira e o robozinho só abria a tampa assim, e aí o que o hóspede fazia? Ele olhava e falava, será que isso é para mim mesmo, assim? Porque não tinha nenhuma interação, somente abria a tampinha e estava lá o kit. Então, o hóspede olhava para um lado, para o outro, e ficava na dúvida, não sabia se pegava, e tinha medo de pegar a tampinha e fechar na mão. Então, ele voltava para o telefone, ligava, perguntava se era para ele mesmo, o que ele deveria fazer. Então, tudo aquilo que era deveria ser uma experiência legal, né, de entrega, de ser realmente um robô delivery para o hotel, se perdia porque, na verdade, a pessoa não tinha uma interação com esse robô. Então, a Savioc fez o seguinte, como que eu posso, e como é que o robô deve interagir com esse hóspede? Como que o robô deve se comportar? Eles não sabiam como que deveria ser essa interação, então, a única coisa que eles sabiam é que eles não queriam um humanoide. O que é um humanoide? É um robô que parece uma pessoa, né? Tipo o Wall-E. O Wall-E, o que ele faz? Ele escolhe uma música para você, né? O Wall-E canta para você, o Wall-E se apaixona por você, e esse tipo de interação era o que eles não queriam. Então, eles não queriam um humanoide. Era a única coisa, a única informação que eles tinham. Ele não tinha nenhuma ideia de como poderia ser essa interação. Então, hoje por hoje, o robô não tinha nenhuma personalidade e não interagia com o hóspede. Então, o que a gente vai fazer? Bora rodar um design sprint. A primeira etapa é identificar quem vai participar desse design sprint. Então, como a gente estava falando especificamente da personalidade do robô, foram escolhidos alguns profissionais dentro da Savioc. Um deles é o próprio CEO, que é o presidente da startup. Por quê? Esse é o cara que tinha todas as informações estratégicas sobre o robô. Ele sabia que recursos ele tinha após o sprint, porque você vai precisar, depois da validação ou não, ter um projeto rodando, né? Então ele sabia que recursos que ele tinha as informações estratégicas. Então ele foi o cara selecionado, pensando em business, era o cara que ia participar do sprint. Outra pessoa é uma da equipe de vendas, porque conversava diretamente com o hotel. Então sabia das necessidades, o que o hotel demandava, o que os hóspedes falavam e tal. Outra pessoa é da equipe de engenharia. Por quê? Porque ele sabia o que era possível e o que não era possível fazer com o robô. E tinha várias ideias tecnológicas. Bora trazer essa pessoa também. Outra pessoa, uma pessoa do marketing, porque ele já tinha feito uma pesquisa de mercado, né, para entender que tinha mais informações sobre o que era falado, e também, pós o sprint, ele ia trabalhar esse conteúdo para divulgação e tudo mais. Então, uma pessoa do marketing também participar, e um design. Esse designer era da equipe de concepção de projetos, né? Então também participou junto com essa equipe toda no design sprint. Então tá aí, a equipe, na época não tínhamos pandemia, então foi presencial, então a pessoa do marketing, engenharia, design, o CEO e a diretoria técnica. Então foram 5 dias, foi uma imersão de 6 horas cada dia, né? Até nível de curiosidade a gente já consegue levar remotamente, só que em vez de 5 dias a gente faz em 10 dias e em vez de 6 horas a gente faz de 3 horas diárias. Mas a ideia é a mesma, tá? São 5 etapas e nesse caso foi uma imersão de 6 horas cada. E o que é a primeira coisa importante de saber dessas etapas, né? Que todos esses profissionais têm um padrão de trabalho. O que significa isso? Tem a sua agenda lá de reuniões, sua agenda de atender ligações, né? Então, ele tem um padrão de trabalho diário. A primeira coisa que acontece é que essas pessoas, elas saem do padrão. Não existe mais essa forma de trabalho, ela vai entrar numa imersão. Então, ela tem que preparar a sua agenda para essa imersão. E o que o Design Sprint tem de legal é que ele tem um checklist de entregáveis. Né? Então, bem o formato ágil, ele tem várias etapas e várias entregáveis, que todos são trabalhados colaborativamente e é muito bacana. A primeira etapa do Design Sprint é a construção de um mapa, né? Tudo começa na construção desse mapa. Como que funciona essa construção de mapa, né? Então, a gente tem, por padrão, tudo é planejado perfeitamente.
Quando a gente vai para o sprint, a gente entende que a gente trabalha numa cultura de inovação, onde a gente tem focos e momentos-chave. A gente sabe que a gente não vai resolver todos os problemas, a gente vai resolver o problema que realmente importa. Então, a gente vai ser muito focado. E aí, quando a gente fala de mapa, pensa que é um fluxo, né? Então, lembra que eu falei como que funciona o esquema do esquema do robô? Então, tem lá o hóspede, qual é a ação do hóspede, né? Então, a gente tem do lado esquerdo os atores e do lado direito ali, cada ação desses atores. Então, tem lá, ó, o hóspede, o que ele faz? Ele liga para a recepção coloca o item no robô, o robô passa pelo saguão, pelo elevador e vai até o corredor a efetuar a entrega para o hóspede. E tem um espectador, que é um outro hóspede, que não tem uma ação ali direta, porém ele tem um encontro surpresa em algum daqueles momentos ali, ou no saguão, ou no elevador, ou no corredor. Então também existe um hóspede sem ação, mas que acontece um encontro surpresa. Então veja que a gente faz esse mapa, então esse mapa ele é compartilhado também, cada um vai contribuindo com a construção desse mapa, para que o decisor, no caso, o decisor, sempre vai ter esse papel do decisor no Design Sprint, no nosso caso, o próprio CEO, ele decide desses atores quem é o ator mais importante e em qual momento. Então, decidido foi que o hóspede é o ator mais importante no momento da entrega. Então, esse vai ser o nosso foco no hóspede no momento da entrega. Maravilha! Segunda etapa, vamos esboçar ideias. Por padrão, acontece aquele brainstorming em grupo, onde todo mundo fala e, ao final, pode ser que você saia da reunião com zilhões de ideias, mas nada mapeado e não sabe quais são os próximos passos. No Design Sprint, ele é diferente. Existem duas etapas. O trabalho individual, onde você esboça a sua própria ideia, para depois compartilhar essa ideia. Então, a gente fala que é trabalhar sozinho para depois trabalhar junto. Isso faz toda a diferença, principalmente porque a gente entende que as pessoas são diferentes, né? Umas são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas, e no Design Sprint todos colaboram. Se fosse somente compartilhar, aquela pessoa introvertida não se sente confortável, porque ela não teve aquele momento de primeiro pensar sozinho, né, fazer aquela introspecção para depois compartilhar. Então, nesse formato, a gente consegue com que todos esbocem ideias e compartilhem. E aí fica mais ou menos esse formato, né, onde cada um vai trabalhar individualmente, para depois, sim, compartilhar. E aí, quando vai compartilhar, em vez de apenas uma ideia solta, já são soluções mais detalhadas. E aí a gente fala que existe até mesmo uma concorrência saudável, porque são ideias diferentes, por mais que todos tenham aquele alinhamento das informações e tal, mas são ideias diferentes que vão concorrer entre si num formato bem colaborativo, é bem legal. E aí a gente vai para a terceira etapa, onde a gente vai decidir dessas ideias o que vai ser prototipado. Por padrão que a gente tem, aquelas discussões sem fim, cada um querendo vender melhor a sua ideia. E no sprint é diferente, é rápido e decisivo. Tem um processo bem bacana, onde todos interagem e podem, inclusive, pegar pedacinhos da ideia de cada um e se tornar numa única ideia compartilhada. Acontece... Só pedir para repetir a parte do Jake? Que parte especificamente? Depois vocês me contam aqui, eu só vi uma chamadinha aqui e depois vocês me contam, tá? Então, o que acontece? Nessa parte que apresenta as ideias, são esboço de ideias, acontece uma revisão silenciosa. O que significa isso? Cada um vai olhar as ideias e vai avaliar, vai ter uma análise crítica sobre os detalhes de cada um dos esboços. E acontece uma crítica estruturada, onde cada um vai apontar o lado positivo de cada um dos esboços. E aí o decisor, ele vai apontar o caminho, né? Ele vai indicar qual ideia que vai ser prototipada. E daquelas ideias ali da personalidade do robô, quais foram as ideias selecionadas, né? Qual foi a ideia selecionada? Bom, no sprint a gente até sai do padrão, porque por padrão a gente escolhe apenas uma ideia. Porém, o decisor, o que ele fez? Ele conversou com a equipe, viu todas as ideias, né? As 5 ideias, todos compartilharam. Então, daquelas ideias, o que seria prototipado? Aí ele conversou assim, pessoal, a gente vai ter apenas 6 horas, né, 8 horas no máximo, para a gente prototipar. Será que a gente consegue juntar essas 3 ideias e fazer a validação dessas 3 ideias? A galera falou, sim, a gente consegue. Então, essas foram as 3 ideias. Uma, que o robô teria uma carinha, né, uma face.
A segunda ideia foi o seguinte, cara, toda vez que eu vejo uma tela de celular ou notebook, computador que for, a expectativa é que tenha um jogo ali. Então, que o robozinho também tivesse um jogo para interagir com o hóspede. E a terceira ideia é que o robozinho fizesse uma dancinha. Maravilha, então vamos validar isso, né? Então, primeiro vamos prototipar. Por padrão, principalmente as startups, constroem um mínimo produto viável. O que é isso? Um protótipo realista e funcional. Normalmente uma funcionalidade de um aplicativo, vamos dizer, né? No sprint não, a gente fala que é fake, porque é um protótipo realista, mas ele não é funcional. A gente tem alguns exemplos sobre isso, e no caso do sprint, o que foi fake? Foi como foi apresentado o robozinho, né, para o hóspede, que na parte da seleção assim, selecionou alguns hóspedes, né? Essa apresentação foi um script fake, né, um serviço fake que a gente fala, e o próprio protótipo também foi um protótipo fake. E eles tinham 8 horas para prototipar essa personalidade do robô. Uma pessoa ficou responsável pelo efeito sonoro, porque se tem dancinha tem que ter um som, né? Outra pessoa ficou responsável para fazer a face do robô, como é que ficaria a carinha do robô. Então, eles pegaram um iPad e colocaram na tampa, assim, né, do robozinho, e ficou mais ou menos assim, uma carinha com um balãozinho dizendo qual é o andar. E para fazer a dancinha do robô, como que eles fizeram? Tinha apenas 8 horas, né? Não dava para construir um novo robô, era aquele. Então, eles abriram o robô, botaram um carrinho de controle remoto lá dentro e ficou simulando a dancinha, aprendendo a fazer a dancinha com um controle remoto. Totalmente fake, né? E foi feita a validação. Como é que foi feita essa validação? Por padrão, espero ficar tudo perfeito, né? Os dados têm que estar perfeitos para fazer a validação. No sprint, não. A gente fala que tem que ser rápido e sujo, porque ele não é perfeito, por isso que a gente fala que é rápido e sujo, porém, os dados são para agora. É naquele dia que você sabe realmente se você está resolvendo um problema para o teu cliente. As entrevistas foram individuais, uma a uma, e enquanto acontecia a entrevista, o restante da equipe ficava assistindo no quarto ao lado. A validação foi real, num hotel real lá na Califórnia. Esse é o Michael, né, o entrevistador, lá no Aloft, na Califórnia, o hotel, né? E aí ele chegou lá às 7 horas da manhã, e a gente fala de malicuia, né? Por que malicuia? Ele chegou às 7 horas da manhã porque ele levou câmeras, tripé, cabos, fitas, tudo isso para montar todo um cenário para que a entrevista fosse o mais real possível e que pudessem capturar essas imagens. Então, ele montou no corredor, no saguão, no elevador e na porta do quarto do hotel. 9 horas da manhã já estava tudo pronto e foram chegando os entrevistados. Então, ele chegou realmente no hotel e aí ele falava um quarto aleatório, como, por exemplo, 71, e ele sabia que 71 era o quarto que estava acontecendo a entrevista. Chegando, quando falava que era do quarto 71, o Michael ia recepcionar, ele não falava nada que era um robô, que eles iam experimentar, nada disso. Só que ia acontecer uma entrevista no quarto e que ele precisava só responder as questões. Maravilha, a pessoa passou pelo corredor como se tivesse feito o check-in, né? Passou pelo corredor, pelo saguão, pegou o elevador e tal, até chegar no quarto, e tudo foi, a entrevista aconteceu toda no quarto, e tudo sendo gravado. Enquanto isso, a equipe ficava na sala ao lado, observando cada um dos detalhes. E aconteceu o esquema deles pedir o kit, né, pelo telefone. O robozinho tem um sensor, né, na porta, o robozinho chega na porta, toca uma ligação automática no telefone, aonde o hóspede atende, e aí diz que o kit chegou ali na porta, aí desliga a ligação, ele abre a porta e tadã, tá o robozinho. E aí acontecia a entrevista ali, né, porque quando o robozinho abre a porta, ele também abre a tampinha com o kit. E a entrevista aconteceu, foram 5 pessoas entrevistadas, né, o número mágico que a gente fala de entrevistados, né, são 5. E qual foi o resultado? Bom, a primeira ideia é que tivesse jogos, né, que você olha uma tela e tem um jogo. Muito bem. Ninguém perguntou por jogos, ninguém se interessou por jogos, e na hora de fazer a pergunta, falou, a gente pensou em fazer um game, o que você achou? Não, se eu quisesse jogar, eu levo meu celular ou meu notebook, eu não vou jogar no robô, não vou parar aqui na porta e jogar no robô, com o robô. Então, o que acontece? Se fosse num primeiro olhar mais aleatório, as pessoas poderiam pensar, puta, deu errado o design sprint. Porém, o time da Savioc pensou o seguinte, cara, a gente economizou aí 1 ano de desenvolvimento de um jogo que ninguém queria. Então, já isso, para eles, foi um mega resultado, né? Então,
por mais que possa falar, poxa, falhou e tal, não. Isso foi sensacional, uma economia gigantesca de tempo, dinheiro, toda a energia da equipe, porque você não precisa desenvolver um jogo porque os clientes não querem um jogo. A outra ideia, que era carinha, o pessoal se apaixonou, queria tirar foto com o robô, mas não podia, porque tinha assinado um contrato de confidencialidade, né, um NDA, mas a face, ó, super validada, e a dancinha, o pessoal se encantou, acontece a dancinha, o pessoal dá tapinha, assim como se fosse um pet, sabe, se apaixonou também pela dança. Muito bem, deu tão certo que eles decidiram rodar mais um sprint para melhorar ainda mais a face do robô e todas as suas funcionalidades. Então, rodou 2 sprints, né, com a mesma equipe, para depois sim investir na construção, na evolução desse robô e no lançamento. Esse é o resultado final, esse ficou a carinha do robô. E resultados que eles não esperavam, foi uma mídia espontânea gigantesca, né? Então, vários canais de blog, site, até mesmo na TV, foram fazer matérias sem investir nada em publicidade. Até teve matéria aqui no Brasil falando sobre esse robô da Savioc. Então, a mídia espontânea já foi um resultado super legal. Eu trouxe o vídeo também para vocês verem o robozinho. Então, vou passar aqui para vocês o vídeo de 1 minutinho, olha só, ficou bem legal. Hello, your delivery has arrived. Muito bonitinho, né? É um fofo, né? Então, muito bacana as questões de mídia espontânea e tal, mas olha só que a gente gosta de mostrar números. Foram vendidos mais de 100 mil robozinhos desses e foi descoberto um novo mercado. Não foi somente para hotel, mas também para a indústria, onde tem pequenas entregas, é utilizado hoje o robozinho. Então, essa foi uma validação muito bacana do Design Sprint para validar como seria o comportamento do robô e mostrando agora o resultado para vocês. Então, o que a gente aprende com o Sprint, né? Por padrão, a gente diz que tem que validar algo perfeito para levar para o mercado. No Sprint, não, a gente começa agora. Por padrão, a gente confia no palpite, no pensamento inicial de uma ideia. No Sprint, a gente executa uma simulação. Por padrão, a gente é super cuidadoso. Poxa, será que eu mostro isso para o cliente? No Sprint, a gente assume grandes riscos, né? Então, assim acontece o Design Sprint nessas 5 etapas, onde você tem um desafio, você faz um mapa e alinha as informações e decide aonde que a gente vai gerar ideias. Dessas ideias, decide o que vai ser prototipado, e aí vai prototipar e validar, e com isso você tem aí um processo mega produtivo e colaborativo e criativo para você ter realmente entendimento se é o momento de você lançar essa ideia no mercado ou não. Se quiser conhecer um pouquinho mais, tem um livro que é best-seller pelo The New York Times, que é o Sprint, tem a versão em português, está na faixa de R$30 aí, Amazon, Americanas, no que for, então super recomendo, ele é, puxa, mega didático, é bem bacana, tem outros cases legais lá também. E se quiser conhecer um pouquinho mais, também eu compartilho, dou aula sobre Design Sprint, eu sou Sprint Master, e também facilito o Design Sprint. Então, agradeço a oportunidade, parabéns pelo evento, e se quiserem compartilhar informações e trocar ideias, também estou no Instagram, no LinkedIn, tá aí também meu WhatsApp, estou aí para a gente conversar sobre isso. Muito obrigada e até a próxima.